Olá pessoal, eu me chamo Sandy Marques e hoje a gente vai falar um pouco de genética. O que a genética estuda? A genética ela é uma área da biologia, né? E ela estuda as leis da hereditariedade. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre essas leis. E aí, tal estudo, né, nessa área da genética, permite que a gente tenha conhecimento sobre técnicas. E quais são essas técnicas? Essas técnicas, uma delas, né, seria o implante, o transplante de genes em bons estados, né, genes bons, em células defeituosas, genes normais, no caso, né? E aí também a identificação, ainda quando o bebê, né, ainda é um feto, de doenças causadas por genes. Agora vamos falar um pouco de termos utilizados em genética. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes... Ai, meu Deus... vocês já devem ter ouvido falarem muitas vezes em genes. O que seria genes? Genes seria trecho de moléculas de DNA contidas nos cromossomos. Vocês lembram que na aula passada eu falei várias e várias vezes sobre cromossomos? Então, são os cromossomos. São trechos, né, de moléculas de DNA contidas naqueles cromossomozinhos. E aí, eles ocupam uma posição. Essa posição ela é denominada de locus. E alelo? O que seria alelo? Alelo seria genes, né, que quando se unem determinam uma característica N. Eles são os responsáveis, né? Quando a gente fala de recessivo são genes responsáveis, né, pela transmissão de características, mas a gente sempre deve lembrar que quando a gente fala de recessivo, esses genes eles só se manifestam na ausência de um gene dominante. E aí, como eu já falei, né, o dominante, né, ele seria o responsável pela determinação de uma característica. Onde ele estiver, ele vai determinar uma característica. Ele é o bambambam da parada. Agora, outros termos, né, tem homozigoto, né, que seria o quê? Seria o indivíduo, né, que apresenta alelo puro. O que seria o alelo puro? Geralmente, quando a gente vai fazer aqueles negócios de cruzamento, a gente utiliza letras, né? E aí, esse aqui seria o Vzão, né? E seria o Vzinho. Esse aqui seria o homozigoto dominante e esse aqui é o homozigoto recessivo. É claro que lá não vai estar no cromossomo Vzão ou Vzinho. É só uma forma de representar um símbolo para a gente poder saber se é homozigoto ou se é heterozigoto, que seria, no caso, um indivíduo, né, que apresenta alelos misturados, alelos híbridos. Ou seja, se aqui eu tinha indivíduos puros, né? Aqui eu tenho um indivíduo híbrido misturado, que aqui é representado por Vzão e Vzinho. Quando eu falo de genótipo, lembrem sempre que é um conjunto de genes, né, contido em minhas células, que vão determinar algumas informações a respeito se eu tenho um gene para cabelo crespo, gene para cabelo liso. Só que aí, às vezes, eu posso ter um gene para cabelo liso, mas se esse gene for recessivo, ele não vai se manifestar na presença de um gene dominante, que seria, no caso, para cabelo crespo. E ele vai se manifestar no meu fenótipo, que seria as minhas características morfológicas, aquilo que vocês podem ver, aquilo que eu vejo. No caso, seria o formato do meu rosto, seria o tipo do meu cabelo, a pigmentação da minha pele. Então, tudo isso tem a ver com fenótipo. Sempre quando vocês ouvirem falar sobre genótipo, lembrem sempre de gene. Tudo aquilo que eu não vejo, mas que está ali, que tem informação, está contido ali nas minhas células. Mas o fenótipo é aquilo que eu vou ver. Agora, partindo para a teoria da hereditariedade, quando vocês ouvem falar muito dessa teoria, sempre vem à cabeça quem? Mendel, ele mesmo. Mendel, né, ele teve um grande sucesso, né, nessa teoria, porque ele utilizou quem? Utilizou a ervilha de cheiro. A ervilha de cheiro, ela oferece N vantagens. Por quê? Porque além de ter a pigmentação, né, uma pigmentação evidente, ai meu Deus, ela é ótima para cultivo. Minha cabeça deu um bug agora. Ela é ótima para cultivo, né? Uma das vantagens, um bom cultivo, além de também produzir muitas sementes,
o que ajuda também na questão de observação de características, ou seja, quanto mais eu tenho um número de indivíduos, mais fica fácil de eu tirar a questões de proporção estatísticas, né? E aí, essa é uma das vantagens, além também da autofecundação, de fazer fecundação cruzada, que seria entre indivíduos diferentes, né? No caso das plantas de ervilhas verdes e amarelas, né? E aí, Mendel, né, observou que essas ervilhas, elas tinham um fator dominante, um fator determinante. Percebam só, ele utiliza a palavra fator, ele não utiliza a palavra gene, percebam, guardem isso. Na época não era gene, porque ainda não tinha essa questão dos avanços na área da genética. Ainda estava em progresso. E aí o que acontece? Ele utilizava um fator, a palavra fator. E aí ele percebeu que tinha um fator determinante que tornava as sementes de ervilha, dessas ervilhas aqui amarela e dessas aqui verde. E aí, né, ele resolveu o quê? Ele resolveu fazer uma série de autofecundações para poder ter indivíduos puros, linhagens puras, né? E aí, após 6 gerações, ele conseguiu esses indivíduos puros, o que significa, quando eu falo indivíduo puro, um indivíduo homozigoto, um indivíduo que apresenta alelos homozigoto. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho. E aí, né, depois que ele cruzou, ele fez a reprodução, né, através da fecundação cruzada, né? E aí, que ele obteve? Percebam, na próxima. Essa geração aqui já é a geração que vem de indivíduos puros, ou seja, ele percebeu que resultou em indivíduos de cores amarelas, só que ele ficou muito intrigado porque ele não entendia como foi que o fator verde havia sumido. Agora, aqui, percebam que aqui é a primeira geração, tá? A geração de indivíduos puros, que seria sempre denominada de geração P, ou geração parental. E aqui seria a geração F1, que seria os híbridos, seria os descendentes dessa geração aqui. Percebam que só tem amarela, e aí ele ficou muito intrigado com isso. O que foi que aconteceu com o verde? Será que desapareceu? Só que aí que ele fez de novo, cruzamento, né? Autofecundou esses indivíduos aqui entre si, né? Claro. E aí, na outra geração, na F2, quem surgiu? O fator verde. E aí, ele percebeu que na presença do fator amarelo, o fator verde sumia. Então, ele fez essa contagem aqui, né? A proporção de 3 ervilhas amarelas para uma. E aí ele percebeu que o fator da ervilha amarela, ele era um fator dominante. E que se ele tivesse ali presente o fator recessivo, no caso o fator verde, né? Ele não iria se manifestar. Ou seja, surgiu essa questão de característica dominante e característica recessiva. Ou seja, uma proporção de 75% para a amarela, né, dominante, e 25% para o recessivo. Bom, Mendel tirou algumas conclusões, né, a partir desses experimentos, e aí uma delas foi: as características de um ser vivo vai ser determinada por um par de genes. Sim, cada par de gene é responsável por uma característica. Cada gene que constitui esse par de fatores são doados pela mãe e pelo pai. Sim, vocês lembram lá que eu falei muito sobre meiose e tal, e que cada célula, né, que é resultada da meiose, elas têm um gene, um fator, né, no caso. E aí, a outra quando um ser vivo possui genes ou fatores diferentes, apenas uma característica irá se manifestar. No caso, será dominante. E vocês viram, né, que no caso da ervilha verde e da ervilha amarela, quem se manifestou foi a amarela, ou seja, ela é dominante. E na presença de um fator dominante, o fator recessivo, ele tá ali, né, em questões genotípicas, mas fenotípica, quem é dominante é a amarela. E aí surge a questão da lei, né? Surge a lei da segregação de um par de fatores ou do monohibridismo, que afirma que as características de um indivíduo ela é determinada, né, por um par de gene, que no caso
acaba se segregando durante a formação de gametas. E cada um deles é doado pelo pai e pela mãe, né? Agora, de uma forma atual, né, para entender a primeira lei de Mendel, geralmente a gente utiliza letras, um sistema de letras para representar uma dada característica lá. No caso da ervilha amarela, a gente utilizou o fator vezão. Ou seja, se esse fator aqui estiver presente, a ervilha vai ser amarela, né? E também tem a questão da geração parental. Percebo que eram indivíduos puros, né? A primeira geração, que era a amarela, que era vezão, e a verde, vezinho. E nunca se esqueçam que durante o processo de meiose, né? Cada célula, se eu sou um indivíduo híbrido, então no meu processo de meiose, exemplo, se eu sou vezinho, cada uma das minhas células vão ter um gene vezão, né, e um gene vezinho. Agora, eu falei de alelo lá, né, então, alelo seria essa região aqui, que combinada, elas determinam uma característica. Digamos que eu tenho esse alelo aqui e ele determina a cor do meu cabelo. A cor do meu cabelo, ela é preta, é um exemplo, ela é preta. E eu queria ter um filho de cabelo castanho, né? E aí, só que para eu ter um filho de cabelo castanho, ele precisa ser bezinho. Ele precisa ser recessivo. E aí eu me caso com um cara de cabelo preto. Só que ele também é heterozigoto. Então, ele é bezinho. Ou seja, a gente cruzando, né? A gente tem a possibilidade do nosso filho, né? De formar no genótipo, ter o bezão para cabelo preto e ter cabelo preto no fenótipo, né? E ser heterozigoto bezinho. Ele vai ter no genótipo dele o fator determinante, né, que vai ser o B, né, que vai determinar que o cabelo vai ser preto, mas ele vai ter o recessivo que não se manifestou, o Bzinho, na presença desse B. Ou seja, mas pode ser que eu tenha um filho que nasça Bzinho, e aí ele vai nascer o quê? Com cabelos castanhos, porque ele é recessivo. Ou seja, tem a proporção fenotípica, né, que seria aquilo que eu vejo, então vai ser de 3:1, que seria, no caso, cabelo preto, né, 3 filhos de cabelo preto para um de cabelo castanho. Da mesma forma, no genótipo, né? Aqui eu só vou ter um filho puro, né? Um filho puro de cabelo preto. Mas aqui não, eu posso ter dois filhos heterozigotos. E aqui eu posso ter um filho puro para cabelo castanho, que seria, no caso, recessivo. No genótipo, tá, gente? Na minha informação genética, contida nas minhas células. Agora, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre cruzamento teste ou retrocruzamento. Quando eu pego um indivíduo, né, e quero saber se ele é puro ou se ele é híbrido, eu vou cruzar esse indivíduo com um outro indivíduo recessivo. Exemplo disso é a ervilha, né? Mas bora lá. Exemplo, eu vou lá e cruzo um homem, né, com um homem de olhos azuis. Eu quero saber se ele é puro, se ele é homozigoto, né? Ou se ele é híbrido para olhos azuis. E aí eu cruzo ele com uma mulher recessiva. Ou seja, uma mulher recessiva. E aí eu quero saber como é que vai se manifestar. Caso os descendentes desse cruzamento, todos eles nasçam de olhos azuis, eu vou dizer que esse indivíduo aqui, ele é puro, ele é homozigoto. Ele provavelmente vai ser, vamos usar uma letra aqui, Czão. Ele é Czão. Agora, se eu cruzar esse indivíduo com esse indivíduo aqui recessivo e nascer uma proporção de 3 filhos com olhos azuis para um filho, exemplo, de olhos castanhos ou verdes, eu vou dizer que esse meu filho aqui, ou que esse indivíduo aqui é híbrido, tá bom? Ou seja, uma proporção de 3:1, ele é híbrido. Se algum recessivo se manifestar. Por isso, a gente denomina esse processo de cruzamento teste. Ou seja, quando se fala de cruzamento teste, eu estou cruzando 2 indivíduos aleatórios lá, que não tem nenhum grau de parentesco, tá bom? Agora, se eu quiser que alelos recessivos se manifestem, no caso, como ocorreu lá nas ervilhas, né? Exemplo, eu tive... É porque fica esquisito falar, tive 2 filhos, aí vou casar 2 filhos. Mas enfim, eu tenho 2 indivíduos, né, da mesma família, exemplo, primos.
E aí todos os dois nasceram com olhos azuis. E aí esses danadinhos se casam. Só que aí eu vou fazer o quê? Eu quero que eles façam o cruzamento. Então eu vou cruzar duas gerações parecidas, né? Com o mesmo tipo de genes, né? De alelos, né? Para poder ver se um recessivo vai se manifestar. Aí vejam a proporção aqui. De 3 para 1 se manifestou. Acabou se manifestando. Eu tenho 75% de filhos com olhos azuis, né? Probabilidade de 75% nascer com olhos azuis. E a possibilidade de 25% nascer com olhos verdes ou castanhos, sei lá. Ou então posso casar casar não, vou utilizar a questão da ervilha. A ervilha amarela, né, da geração F1 com a ervilha da geração P. Ou seja, se eu cruzar essas ervilhas, e no caso, elas nascerem... Foi bem aleatório ter usado esse exemplo para essa questão aqui. Mas faz de conta que é ervilha, tá bom? Aí, no caso, nasce... Aí eu cruzo, né? Necessariamente com um indivíduo recessivo, nesse caso. Porque se for com um dominante, é bem provável que não tenha nenhuma manifestação. Até porque Vzão vai ficar com o Vzinho e o Vzinho não vai se manifestar, tá bom? E aí o que vai acontecer? Eu vou cruzar, né, os indivíduos e aí vai ter uma proporção de 50% para cada. Tipo, 50% para a ervilha verde e 50% para a ervilha amarela. E aí eu chamo isso de retrocruzamento. Retrocruzamento tem a ver quando você cruza indivíduos que têm um certo grau de parentesco. Agora vamos falar um pouquinho da ausência de dominância. Se antes eu falei muito de manifestação de gene dominante e não do recessivo, agora eu falo de ausência de dominância. Sim, ela existe, a ausência de dominância ela existe, e é quando eu tenho dois genes e esses genes não têm nem dominância um sobre o outro. Ou seja, o resultado do cruzamento entre eles, né, vai ser características intermediárias. Isso é o exemplo da flor maravilha, que no caso eu tenho o cruzamento de uma flor vermelha com uma flor branca, e aí o resultado desse cruzamento são flores rosas. Ou seja, isso ocorre porque o gene alelo para a cor vermelha, ele só tem metade do pigmento, ou seja, ele não ocorre em dose, ele tem que ocorrer em dose dupla, não em dose simples. Caso contrário, se cruzar com um gene de alelo para cor branca que já não tem pigmento, ou seja, ele é como se ele se diluísse, tá entendendo? Eu não sei se seria uma forma mais prática de pensar, mas não é bem assim que ocorre, entendeu? Eu preciso que esse gene ocorra em dose dupla para poder se manifestar da forma da cor vermelha. Vejam aqui, cor vermelha. E aí você cruza a primeira geração, né, a F1 entre si, e percebo que aqui ele ocorre em dose dupla, tá vendo? Aqui é porque tá elevado, mas é a mesma coisa como se fosse Vzão, tá bom? Só que aí ele precisa ocorrer em dose dupla. Se não ocorre em dose dupla, como ocorreu aqui, que é Vzão e Bzão, ele vai se manifestar na cor rosa. Já se for o Bzão, ou seja, vai ter ausência de pigmento, vai resultar em uma flor de cor branca. Ou seja, esse processo é denominado de dominância incompleta ou intermediária. Genes letais. Quando vocês ouvirem falar em genes letais, sempre lembre que é a combinação, né? Quando ocorre uma combinação entre genes que acaba provocando a morte de um embrião. Ou seja, um grande exemplo para isso é a questão dos camundongos de pelagem amarela, que quando se cruzam heterozigotos, no caso, né? A gente sempre espera, né, aquela proporção, a mesma proporção que a gente viu lá da ervilha, uma proporção de 3 para 1. Ou seja, eu teria 3, né? 3 no caso, que seria casinho, 2, né? E o dominante, que seria o casão. Só que não. Quando ocorre essa combinação entre esses genes alelos, casão, eu tenho a morte do indivíduo, ou seja, esse indivíduo não chega nem a nascer. E aí eu tenho só o quê? Uma proporção de 2, que seria casinho, e para 1, né? Ou casão, e casinho, que seria 1.
Ou seja, nascem dois indivíduos, né, camundongos de pelagem amarela e um indivíduo, né, de pelagem preta. Ou seja, por mais que não pareça preta, parece marrom, né? Mas enfim. E aí, se você é homozigoto, indivíduos homozigotos acabam o quê? Agora, eu coloquei homozigoto, mas seria homozigoto dominante, tá bom? Se for homozigoto dominante, pode ter certeza que ele vai morrer. Agora, se for homozigoto recessivo, percebam, ele vive sim. Agora, o monohibridismo. Se a gente falou lá sobre as ervilhas, né? Isso também pode ocorrer em características humanas. Sempre lembre que quando falar monohibridismo está relacionada a genes autossômicos, tá bom? Nada de genes sexuais, tá? Os cromossomos sexuais nada a ver, tá bom? Sempre autossômicos. E aí, que no caso são 22, né? 22 são autossomos. Aí, no caso, algumas características genéticas, elas acabam sendo herdadas quando se fala de monohibridismo. Por quê? Porque genes normais, exemplo, eu sou uma pessoa que tem genes normais, e aí os meus genes acabam sofrendo uma determinada mutação, e aí essa mutação não vai fazer mal a mim agora, mas vai fazer mal às próximas gerações de indivíduos que eu possa acabar reproduzindo, né? Tendo, né? Filhos, no caso. E aí, isso lembra muito da questões do heredograma, que seria, no caso, um estudo, né? Um estudo de como as características são passadas numa família. Mas aí eu vou falar mais à frente do heredograma, mas falando aqui de monohibridismo, uma mutação, né? Não sei se que é relacionada ao monohibridismo seria o albinismo. O albinismo é uma característica, né, quando o indivíduo ele não tem pigmentação, tanto na pele, né, como nos cabelos e tal. Já que a gente produz a melanina e tal, mas no albinismo não. A anemia falciforme também, né, lembrem sempre, a hemácia ela é a célula responsável pelo transporte de gases. Então, se ela não tem o seu formato normal e adquire esse formato de foice, né, que é característico da anemia falciforme, a minha hemoglobina ela não vai estar apta para fazer o transporte, para se ligar aos gases e fazer assim, e auxiliar nas trocas gasosas, né? Ou seja, quando isso ocorre, acaba obstruindo vasos, né? E aí pode causar acidentes AVCs, no caso. Deu uma bugada aqui. Agora vamos falar um pouco de heredograma. Qual a função do heredograma? A função do heredograma é descobrir como ocorre a herança de determinadas características humanas. Ele seria um diagrama histórico, né? Familiar, que vai me dizer como um determinado gene se comporta dentro de uma família. E aí, ele também vai auxiliar, vai me dizer se uma determinada característica ou mutação ou doença ela é de origem dominante ou origem recessiva. E para entender o heredograma, a gente também tem que entender os símbolos. Quando a gente vê esse símbolo aqui, sempre lembre que ele está tentando dizer que é um indivíduo do sexo masculino. Já aqui é um indivíduo do sexo feminino. Também há casos em que a pessoa em que não se sabe se era homem ou mulher. Aí eu utilizo esse símbolo aqui para dizer que é sexo indefinido. E aqui indica o número de filhos do sexo indicado. E aí aqui também indica esse aqui, né? Indica se o meu indivíduo ele é afetado ou não, afetado por uma mutação, afetado por alguma coisa. Isso aqui é quando eu tenho um indivíduo que ele provavelmente ele é portador, mas ele não tem ele não tem manifestado aquela doença. Exemplo, eu posso ser portadora para daltonismo. É só um exemplo, tá? Mas eu não sou daltônica.
Mas se eu me casar com um rapaz que seja do mesmo jeito que eu, provavelmente a gente tem uma possibilidade de ter filhos daltônicos, porque a gente é portador. Tá entendendo? Bem assim, esse aqui, né? Esse vínculo aqui indica casamento, que são dois indivíduos que se casaram. Isso aqui significa que alguém pulou a cerca, né? Que é um relacionamento extraconjugal, né? Alguém é amante de alguém aqui. Esse aqui é o divórcio, né? O cortezinho aqui. Isso aqui significa significa que é um casamento, uma relação entre parentes, entre primos, né? Consanguíneo, né? Isso aqui significa gêmeos monozigóticos, né? Os univitelinos, né? Gêmeos semelhantes. E aqui são os dizigóticos, que são os bivitelinos. São os gêmeos diferentes. Vamos entender um pouquinho isso aqui, né? Ou então a gente pode pular. É melhor pular porque lá nos outros próximos slides tem umas atividadezinhas, né? E aí, só para não demorar muito, já que... Bom, vamos falar um pouco de probabilidade. A probabilidade, ela é utilizada muito, vocês perceberam, na genética, né? Porque ela vai indicar uma proporção esperada de um acontecimento, ou seja, percebam que é esperada, mas não está dizendo que vai ocorrer daquela forma, até porque quando a gente fala de biologia, a biologia tem várias exceções, né? Mas é uma forma da gente ter só uma noção do que pode acontecer. Ou seja, o resultado nem sempre pode superar o que a gente espera, né? Ou seja, e sempre lembre que quanto maior é meu número de tentativas ou o meu número de sei lá, eu quero saber quantos filhos de olhos azuis eu posso ter. Eu sou um indivíduo heterozigoto. Só que aí, se eu tiver um filho, não vou ter tanta proximidade de dados estatísticos, né, probabilísticos de quantos filhos eu vou ter. Mas se eu tiver, digamos, 20 filhos, aí eu posso ter uma proximidade da proporção esperada. Tá entendendo? E aí tem algumas regrinhas, que seria a regra da multiplicação e do E. Ou seja, ela é dita assim: a probabilidade de dois ou mais acontecimentos independentes ocorrerem simultaneamente é o produto das probabilidades de cada um isolado. Ou seja, primeiro eu tenho que ver de forma isolada, tá bom? Ou seja, aqui tem um exemplo. Eles ocorrem independente, mas ocorrem ao mesmo tempo, tá bom? Ou seja, eu tenho uma mãe heterozigota e um pai heterozigoto, azinho. E aí, qual a probabilidade, né, de eu ter um irmão, né, que nasça recessivo? Ou seja, primeiro vamos ver a minha mãe. Ela é heterozigota, então ela é azinho. Então a probabilidade dela doar um azão é de 50%. A probabilidade dela doar um azinho pro meu irmão é de 50%. Ou seja, eu tenho em questão de fração, né? Eu tenho 1 sobre 2. E aí a mesma coisa é meu pai. E aí eu vou fazer o quê? Multiplicar isso e eu vou ter o resultado de 1 sobre 4. Ou seja, eu vou ter uma probabilidade de 25% do meu irmão ser recessivo. Ou seja, quando vocês ouvirem falar em E, sempre lembre de multiplicação. Da mesma forma, esse exemplo aqui, ter 2 filhos albinos. Lembre que o albinismo, ele é uma característica recessiva. Se eu sou portadora de um gene recessivo, e o meu marido é portador de um gene recessivo também, a probabilidade é de 25%, tá? Porque se o A, como eu tenho azão, né? O azão, é provável que o meu filho nasça azão 25% e azinho 50%. Azinho 50% e azinho recessivo 25%, tá? Então, 25% significa que eu tenho 1 sobre 4. E aí faz a multiplicação, 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, eu vou ter 1 sobre 16. A possibilidade de eu ter 2 filhos albinos é 1 sobre 16. Aí, tá vendo? Tem a equaçãozinha assim, pronta. Aí tem como fazer assim, você pegar, botar entre parênteses e elevar a potência.
que dá na mesma coisa, tá? Agora tem a regra da adição ou a regra do ou. Ela diz assim: quando dois acontecimentos são mutuamente exclusivos, a probabilidade de que ou um ou outro ocorra é a soma das probabilidades de cada um isoladamente. Ou seja, significa que ou um vai ocorrer ou o outro vai ocorrer. Quando eu falo de ou, lembre sempre de soma, da adição. Ou seja, exemplo, eu tenho um dado e quero tirar 1 nesse dado. Só que aí eu também quero tirar 6 em outro dado. Ou 1 em um dado ou 6 no outro dado. E aí o que ocorre? Num dado, a gente tem o quê? A gente tem 6 lados. A probabilidade de eu tirar 1 é de uma possibilidade para 6 lados. Da mesma forma é o 6. Eu tenho uma possibilidade de tirar 6 para 6 lados. E aí eu faço a soma, né, de frações. Se vocês lembrarem, né, como é que faz. O resultado é porque eu não coloquei a equação, porque senão ia ficar muito grande, tá bom? Mas o resultado é 1 sobre 3. A possibilidade de ser um ou outro, tá? Bem assim, a proporção, né, de cruzamento entre indivíduos híbridos. Ou ele pode ser azão, ou ele pode ser, tá entendendo? Azinho. Então, é a possibilidade de 1 para 4, né? Se eu tenho 4 possibilidades. E aí, me dá esse resultado aqui. Que simplificando, vai ser vai ficar 1 sobre 2, tá? E tem outros casos de probabilidade, que nesses casos, às vezes, eles são determinados pela ordem ou não. No caso aqui, ó. Qual a probabilidade de um casal, ambos heterozigotos, para albinismo, ter 2 filhos normais e um albino? Ou seja, aqui ele não determinou a ordem, tipo, os primeiros 2 filhos vão ser normais e o terceiro albino. Não, ele não determinou a ordem. Mas se fosse na ordem, seria dessa forma aqui. Desculpa, gente. A equação. Deixa eu beber um pouco da minha garganta seca. Ou seja, ele quer ter 3 filhos. E a possibilidade de nascer, né? Porque eu tenho uma combinação. Se eu sou heterozigoto, eu tenho 4 combinações. Ou seja, são 4 combinações para 3 filhos. E aí eu vou multiplicar isso, no caso, pelo o número, né? Lembre sempre de elevar a 2, tá bom? Eu vou multiplicar isso aqui com a possibilidade de ter um filho albino, que seria de 25%, né? Ou seja, fazendo essa equação, né? Resolvendo, vai dar 9 sobre 64. Agora, se as ordens não fossem determinadas, né? Eu pegaria esse resultado aqui, aplicaria aqui e multiplicaria por 3. Eu Sandra, mas como você conseguiu esse 3? Através do fatorial. Aí eu lancei aqui, né? Aqui seria o N, né? Seria o número o número de tentativas, se eu não me engano. E aqui seria o número de possibilidades. Eu acho que é isso. E aí, isso daqui seria o meu resultado, né? De 3, no caso. E aí, eu jogaria esse 3 aqui. E eu iria obter o resultado caso essa ordem não fosse determinada. Como não foi determinada, então é essa equação a ser feita, tá? Agora vamos resolver as questões. Um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte: cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores, e como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. Aí, o próximo. Cada par de alelos apresenta nas células, cada par de alelos presentes nas células diploide separa-se na meiose, de modo que cada célula haploide só recebe um alelo do par. 3. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica e na mitose as 2 moléculas resultantes se separam indo para células diferentes. A primeira lei de Mendel está expressa em, percebam que aqui ele já falou de mitose, né? Falou de mitose, então não tem nada a ver com reprodução.
Quando eu falo de primeira lei de Mendel, eu estou falando de reprodução. Ou seja, as únicas alternativas que me apresentaram coerência foram essas aqui, a 1 e a 2. Ou seja, qual é que fala aqui? Aqui, a letra C. Alternativa C. Próxima. Mendel, durante as suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Entre estas, estava a de que fatores se segregam quando ocorre a produção dos gametas. O que Mendel chamou de fatores, hoje sabemos que se trata dos ou as. Lembra o quê? Que eu falei o quê? Naquela época não se falava de quê? De genes, se falava de fatores, até porque a genética não estava em ascensão ainda, só veio depois, né? O progresso nessa área, ou seja, seria a letra B, né? Genes. Próxima. Cruzando-se ervilhas verdes, Vzinho, com ervilhas amarelas, né? Vzinho. Os descendentes serão... Aí eu trouxe uma tabelinha. Ou seja, eu vou cruzar esse aqui com esse aqui. Eu vou ter o resultado de Vzinho. Esse aqui, Vzinho, recessivo. Vzinho, heterozigoto. Ou seja, eu tenho uma proporção de 50 ervilhas verdes e 50 ervilhas amarelas. A alternativa que me diz isso é 50%. Sim, isso mesmo. Letra C. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante B. E a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo Bzinho. Aqui é Bzão e Bzinho. Bzinho, é porque eu li B. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, espera-se que nasçam. Ou seja, lembrem que são indivíduos heterozigotos. Então, o Bzão, ele é dominante para a cor preta. Então, eu vou ter 25% Bzão, né? Vai ser para um indivíduo nascer, né? Bzão, 25%. E ele vai nascer com uma pelagem preta. E vai ter os heterozigotos que vão nascer, que serão 50%, Bzinho. Então, somando, vão nascer de gatos pretos 75, não é isso? E depois eu vou ter o recessivo, que vai ser o gato de pelagem branca, Bzinho, que é 25%. Ou seja, vai ser minha letra D. Eu não trouxe a tabela, eu deveria ter trazido para poder ficar mais fácil a visualização. Mas façam um cruzamento e percebam que a alternativa realmente é a D, né? Porque no caso tem o Bzão, que seria para preto mesmo, né? Se tiver, a pelagem vai ser preta. E Bzinho, pelagem preta, heterozigoto. E vai ter o Bzinho, que são os gatos de pelagem branca, tá bom? 25%. Agora vamos ver a questão de heredograma, tá? Considerem o heredograma a seguir para uma determinada característica hereditária. A análise do heredograma e os conhecimentos que você possui sobre o assunto permitem afirmar corretamente que... Bora lá, gente. Bora analisar. Não vamos começar daqui, não. Porque se a gente começa daqui, pode ser que também tenha algumas coisas... algumas deduções erradas. Então, bora começar aqui da pontinha, porque fica mais fácil pra gente decidir o restante. Que fica mais fácil. Vocês não concordam que essa visualização aqui, dessa parte aqui, tá melhor do que essa? Então, aqui percebam, os pais, né? Os pais, eles são normais, eles não são afetados. Vamos falar normais, não. Eles não são afetados. Percebam, eles não são afetados. Já um dos filhos nasceu afetado. O filho homem, no caso, né? E aí, o que é perceptível que essa mutação, essa doença, essa característica, ela é causada por um gene recessivo. Ou seja, se ele é recessivo, isso nos permite perceber que os pais são heterozigotos. Agora, Sandy, mas você está me dizendo que ele é heterozigoto? Ela é heterozigota? Sim, porque se ela fosse dominante, é provável que ele não nascesse com essa característica ou mutação. Tá entendendo? Porque não teria uma recessividade. Mas como eles são, né, ambos são heterozigotos, então esse daqui nasceu recessivo, né? E esse aqui provavelmente, né, pode ser
azão, ou azão, ou azinho. Então, significa que todos os indivíduos aqui, eles são o quê? Recessivos. Que estão afetados, tá, gente? Então, esse aqui é heterozigoto, essa aqui é heterozigota, esse aqui é heterozigoto, essa aqui é heterozigota, esse aqui é heterozigoto. Ou seja, bora lá. Ele quer a afirmativa correta, né? Letra A. Trata-se de herança restrita ao sexo. Não, provavelmente, se fosse ao sexo, esse aqui, né? Esse filho aqui, desse casal aqui, ele também estaria pintadinho, mas não é o sexo não, tá? B, os indivíduos 2, quando ele coloca esse indicativo aqui, essa indicação, ele está se referindo também à linha, viu? O algarismo romano se refere à linha, que seria essa linha aqui, e o 2 se refere ao indivíduo presente nessa linha. Então, é esse daqui, os indivíduos 2 e 3 são homozigotos. Não são homozigotos, são heterozigotos. Caso contrário, né? Eles seriam considerados afetados por essa característica. Sendo que esse aqui não faz parte, ele não tem um relacionamento consanguíneo com o restante da família, tá? Ele se casou com alguém da família. Aí, bora lá. Letra C. O genótipo do 1 e do 4 são iguais. Claramente é essa a alternativa. Eles são afetados pela mesma característica gênica, pela mesma mutação. Não sei dizer qual é. Não disse não. O caráter é condicionado por um gene dominante. Não, é um gene recessivo, ou seja, é a nossa letra C. Próximo. O heredograma adiante representa a herança de um fenótipo anormal na espécie humana. Analise-o e assine a alternativa correta. Bora analisar aqui. Bom, é o mesmo caso do anterior. Percebam que aqui eu tenho um indivíduo, né? 2 indivíduos. Esse aqui, né? Se casou com essa aqui. Aí aqui tem da família dela. Ou seja, tanto o pai como a irmã são afetados. E dela, tanto a mãe como o irmão são afetados por essa característica normal, né? E aí é perceptível o quê? Que eles são heterozigotos. E eles são o quê? Os seus filhos são recessivos, ou seja, é causado por um fenótipo anormal na espécie humana recessivo. E aí percebam que o restante provavelmente é heterozigoto, porque não tem condições dela ser homozigota dominante, azão, porque senão não teria filho afetado, tá? O mesmo ocorre com o restante. Então, vamos atrás da alternativa correta. Letra A. Os indivíduos 2, 3 e 2, 4. 2, 3. Cadê? 2, 3 e 2, 4. Esses dois aqui são homozigotos. Não, já descarta essa, eles não são hétero. B. O fenótipo anormal é recessivo, pois o indivíduo 2, 3 e 2, 4 tiveram crianças anormais, são esse. Essa é a alternativa que mais coube aqui, né? Bora ver o restante, mas provavelmente é essa. Letra C. Os indivíduos 3, 1 e 3, 2 não, eles são homozigotos recessivos, tá? D. Todos os indivíduos afetados não são heterozigotos. Então, já descarta. Os indivíduos 4. Desculpa, gente. 1 e 4 não são homozigotos, são hétero. Ou seja, a única que condiz com o que está no heredograma é a letra B. Gente, quando vocês forem responder as questões, não precisam ficar... Se vocês já encontrarem a questão correta, no caso, como a gente já viu de cara que era B, já marca logo e vai para a questão seguinte. Eu só continuei para mostrar porque não era, tá? Alternativa B. Agora vamos para essa.
Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, porém que possui mãe albina, qual a probabilidade de o filho do casal nascer albino? Bora lá. Se ela tem a mãe albina, mas ela não é albina, ela provavelmente é portadora desse gene. Então ela seria, vamos fazer uma coisa assim, uma hipótese, né? Só um levantamento de uma hipótese. Então significa que ela é heterozigota, ou seja, ela é azinho para albinismo. Ou seja, ela tem um azinho. E esse rapaz, ele é albino, né? Ou seja, quando fizer o cruzamento, vocês vão perceber que vai resultar, né, em genes azinho, 50%. Então vai ser 50% de chances do filho desse casal nascer albino. Ou seja, seria a minha letra C. Eu vacilei porque eu deveria ter trazido uma tabela para ficar mais fácil a visualização. Mas façam esse cruzamento. Põe aí azinho e azinho. E percebam que realmente é 50%, tá? Mas depois de um tempo vocês não vão precisar nem fazer esse cruzamento manual. Já de cabeça vocês vão conseguir com a prática, tá? Então, pessoal, obrigada. Se eu falei alguma coisa errada, entre em contato comigo para que a gente possa discutir a respeito de tal ponto, né? E aí também, se tiverem dúvida, também podem entrar em contato comigo. Esse aqui é meu e-mail, né? E esse aqui é o meu Insta. Então, eu espero ter ajudado dessa vez vocês. E qualquer coisa de errado, me perdoem, tá? Estou aqui também para aprender junto com vocês. Até a próxima, tá?